Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Franqueto e você está no canal Tarefa em Casa. Essa é a videoaula de número 3 sobre escalas termométricas. A situação diz que existe o mesmo valor numérico para a temperatura de um sistema medida nas escalas Celsius e Fahrenheit. Descubra qual é esse valor. Considerando que o valor numérico é o mesmo, nós temos F igual a C, ou seja, temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em Celsius. Então temos aqui a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Temos que F é igual a 1,8 C mais 32. Se F é igual a C, temos que, no lugar do F, nós podemos colocar o C. Então, F é igual a 1,8 Celsius mais 32. Se F é igual a C, C igual a 1,8 Celsius mais 32. Agora temos que isolar esse C. Então, olha só, desse lado nós temos um C. Aqui nós temos 1,8C. Esse 1,8C que está somando vai passar para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar 1C menos 1,8C igual a 32. 1C menos 1,8C é igual a menos 0,8C igual a 32. Esse menos 0,8C está multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, fica C igual a 32 menos 0,8. C, portanto, é igual a menos 40. F é igual a C. Se F é igual a C e C é igual a menos 40, a temperatura, a medida da temperatura é a mesma para C e F. Nós temos menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit. Esse valor numérico, menos 40, é o mesmo tanto para a temperatura medida num termômetro graduado em Celsius, como para um termômetro graduado em Fahrenheit. No exemplo 2, ele diz que um termômetro graduado na escala X adota menos 20 graus X para a fusão do gelo e 100 graus X para a ebulição da água. Determine a equação de conversão entre as escalas X e Celsius. Temos aqui um esquema onde nós temos o ponto de fusão do gelo da escala X e a ebulição da água, o ponto de ebulição da água dessa mesma escala X. Então, a comparação é entre a escala Celsius. A situação pede a equação de conversão entre as escalas X e Celsius. Então, temos que na escala X, o gelo ele se funde a menos 20 graus X e a água ela entra em ebulição a 100 graus X. Na escala Celsius, nós já sabemos que o gelo se funde a 0 graus Celsius e a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Nós temos a diferença entre uma temperatura qualquer X e o ponto de fusão do gelo e também a diferença entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo dessa mesma temperatura. Para Celsius é a mesma coisa. Então nós temos aqui Celsius, né, um ponto qualquer da temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão do gelo, nessa escala Celsius, ele é proporcional, né, à diferença entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão de gelo dessa mesma escala Celsius. Numericamente, nós temos que esse x, né, esse valor de uma temperatura qualquer da escala x, menos o menos 20. Então, olha só, essa diferença, x menos menos 20, está para a temperatura do ponto de ebulição da água menos o ponto de fusão do gelo, que é 100 menos menos 20. Isso tudo é igual a quem? A C menos zero, que é o ponto de um ponto qualquer da temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão do gelo, e que está também para 100 menos zero, que é o ponto de ebulição da água menos o ponto de fusão do gelo na escala Celsius. Agora, organizando esses valores, aplicando a regra de sinais, menos com menos aqui vai ficar mais. Então, x menos menos 20 é x mais 20. E 100 menos menos 20, menos com menos aqui é mais, então fica 100 mais 20. C menos zero é igual a zero e 100 menos zero é igual a 100. Agora, finalizando esses cálculos, x menos 20, não dá para fazer muita coisa por aqui. 100 mais 20 é igual a 120 e aqui também já está
já foi feito o cálculo 100 menos zero, não tem mais o que mexer. Então, nós temos que x mais 20 está para 120, que é igual a c sobre 100. Simplificando esses valores aqui, olha, 120 e 100, nós temos como diminuir isso aqui, certo? Então, agora nós vamos dividir esses valores todos por 100. Então, nós temos 120 dividido por 100 e 100 dividido por 100. 120 dividido por 100 é 1,2 e 100 dividido por 100 é igual a 1. Agora, multiplicando em cruz, nós temos que 1 multiplica o x mais 20 e o c multiplica 1,2. 1 vezes x mais 20 é igual a x mais 20, que é igual a c vezes 1,2 é 1,2c. Isolando agora esse x, nós temos que x é igual a 1,2c, que já está desse lado, né, do lado direito do sinal de igual, e esse mais 20 que está somando desse lado esquerdo, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, a equação de conversão entre as escalas x e Celsius é x igual a 1,2c menos 20. De posse dessa equação de conversão, nós podemos converter temperatura em Celsius na escala X ou uma temperatura que está na escala X em graus Celsius. Pessoal, espero ter ajudado vocês com essas videoaulas sobre escalas termométricas e eu espero vocês em uma próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!